Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Eu tenho o prazer de receber nesta manhã de terça-feira, aqui na Rádio Tirol, no Primeiro Jornal, a presidente do Codevat, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, é um prazer recebê-la aqui novamente. Bom dia, o prazer é todo meu, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. Apesar de você estar trazendo o inverno mais para perto, eu não gosto muito do frio, Nem eu prefiro ficar com o calor. Quanto mais... mas sempre tem aquela máxima de que no momento em que começou ele também vai terminar, né? É o que eu sempre espero. É verdade, eu também prefiro mais o calorzinho assim. Bom, vamos lá então. Relatório pode fazer concessão da BR-386 voltar à estaca zero. Na questão dos pedágios, quem paga não gosta de pagar. A gente sabe que é necessário porque quando você trafega por rodovias pedagiadas que estão muito bem administradas, e aí vamos usar o exemplo que a gente talvez mais usa para se deslocar ao litoral, que é a nossa freeway, né? A 290, a gente anda e diz assim, poxa, poderiam todas elas ser assim, né? Muito bem conservadas, muito seguras, e você paga o pedágio com gosto. Agora, na questão aí, às vezes, de outras concessões, a gente não vê o mesmo, a gente fica temeroso em relação aos pedágios, né? Mas ficamos felizes também porque o Codevat está muito atento a essa questão, falando-se então da questão da 386 também, né? Tem várias questões aí para o nosso ouvinte, né? Nós já conversamos diversas vezes aqui sobre esse tema. Quando em janeiro do outro ano, né, a União vem, o Ministério do Transporte, junto com a Agência Nacional, que é a NTT, e a EPL, que é a Empresa de Planejamento Logístico, para uma audiência em Porto Alegre, né, apresentando o projeto. Foi muito ruim, porque foi assim, uma audiência chamada às pressas, ninguém sabia, no período de férias, e uma apresentação de um projeto muito ruim. O que eles não imaginavam é que houvesse uma reação tão grande da sociedade gaúcha, principalmente das regiões mais envolvidas. Porque essa concessão, ela envolve a 290, que é essa freeway que a gente fala aqui, ela envolve a 448, ela envolve a 101, e ela nos envolve muito da 386, porque dos 476 quilômetros, boa parte deles, né, 260 na verdade, estão na 386. O que aconteceu? Dali eles tinham previsto mais audiência em Brasília, nós fomos a Brasília e pedimos um maior debate. Conseguimos mais audiências, e mais 4 efetivamente. A maior delas e a maior da história da NTT foi aqui na nossa região, em Lajeado. Eles tomaram, na verdade, um susto quando viram aquele público todo se manifestando. E formamos um grupo de trabalho. O que nós sempre temos dito, né? O Codevat não é a favor de pedágio, individualmente nenhum de nós somos a favor. Nós não gostaríamos de pagar. Só que havendo uma decisão de que esta é a forma, e nós conhecendo as condições hoje da União, do Estado do Rio Grande do Sul, bom, então vamos tentar fazer o melhor projeto para a sociedade. Vamos tentar fazer desse um projeto melhor, que é um pouco do que você fala agora, de concessões ao longo da história e no país como um todo muito ruins. E nós temos um trauma muito grande, porque nós tivemos concessões e ainda temos muito ruins. Então, quando se fala de concessão lá na União, eles olham para o Rio Grande do Sul e dizem assim, a gente conhece a história do Rio Grande do Sul, a gente sabe o quanto vocês são traumatizados. Tanto que a gente nem fala em concessão, a gente fala em pedágio direto, como se fosse só o pagamento sem o benefício. Na concessão, teoricamente, tu tem o pagamento com benefício. Para nós isso se traduz em pagamento, que é o pedágio. Tomada essa decisão da União naquele momento de fazer, nós tentamos trabalhar por um melhor projeto. E foi o que a gente fez. A nossa região, a região do Botucaraí, que acaba se envolvendo muito ali com Soledade, o entorno, a parte da região metropolitana, o próprio Estado do Rio Grande do Sul, formamos um grupo de trabalho junto com o Ministério, a Agência Nacional e a EPL. Construímos e reconstruímos esse projeto até o final do ano passado. E aí o estágio que ele deveria e que ele ainda está é no Tribunal de Contas da União. Então, depois de todo o projeto trabalhado por todos nós, este projeto foi para o Tribunal de Contas da União. E o que tem acontecido agora, né? Tem um relator, um ministro relator, e isso tem que ir para a plena dos ministros para uma decisão e um acórdão, que já era para ter acontecido primeiro em janeiro, depois em fevereiro, e agora a gente não sabe. Nós chegamos aí no Ministério no ano passado, no Tribunal de Contas da União, e para dizer do nosso papel enquanto sociedade, para dizer das nossas preocupações.
Os técnicos foram muito relutantes com o projeto já lá naquele momento, mas eu gostei muito da fala deles, porque a preocupação deles era com a execução do contrato, que é um pouco disso que nós falávamos agora. Porque o que eles alegam, e eles têm razão, que no Brasil afora e em diversas concessões, não se cumpre o contrato. Não se cumpre o contrato, os preços são reajustados e os custos de não cumprir contrato são muito baixos. Então vale a pena não cumprir contrato. Tanto que nesse edital foi posto uma cláusula por dentro desse edital que vai custar muito não cumprir contrato. Porque é isso, né? Tem que ser muito caro não cumprir aquilo que está contratado, que nos outros casos não é. Então a fórmula que foi colocada nesse edital, inclusive depois da revisão do TCU, é essa. Não cumprir contrato vai ter um prejuízo muito grande para aquele que não cumprir. Porque uma das notícias, inclusive, que saiu na imprensa nacional, que vem dessa discussão toda, é que 70% dos contratos são reajustados sem cumprir as obras contratualizadas. Só que agora está num pé que este sim nos preocupa. Nos preocupa por todo o trabalho e por todo o envolvimento que houve. Que o TCU tem uma tese sobre esse projeto e o Ministério dos Transportes tem outra. O TCU tem algumas coisas que ele sugere nessa prévia desse relatório e tem recomendações. As recomendações têm que ser feitas. Só que ele está jogando para dentro desse edital problemas de todas as outras concessões. É mais ou menos assim, vamos resolver os nossos problemas históricos para daí lançar esse? A gente sabe que esse edital não vai resolver os nossos problemas históricos. Né? A gente sabe que isto não vai acontecer. Então tem várias sugestões que eu acho que devem sim ser acatadas e que o próprio Ministério diz a gente acata. Tem algumas recomendações que é essa discussão mais de fundo. E se realmente eles ficarem nessa discussão mais de fundo, não sai o edital, não sai o projeto, e aí a gente vai ter que voltar a discutir e rediscutir no ano que vem numa outra condição. Então, nos preocupa este movimento todo social, o envolvimento de todos nós, os debates que foram feitos. Nós imaginamos hoje que a concessão é a alternativa por causa das condições que nós temos. Nós estamos toda semana perdendo pessoas na rodovia, né? São vidas que a gente perde, e isso me parece que é inconcebível, eu não consigo mais entender o que a gente está fazendo. No entanto, se não houver um acórdão do Tribunal de Contas da União, ou se esse acórdão for de uma revisão muito grande do projeto, esse projeto vai ter que ser revisado e aí nós vamos ter um período eleitoral e isso vai ter que ser conversado de novo no ano que vem. É esta condição hoje. É esta condição que nós temos. Inclusive, nós estamos tentando ir no Tribunal de Contas da União para entender um pouco disso, até porque a gente tem que responder isso para a sociedade. E eles não têm marcado com a gente tem sido, né, essa agenda não tem sido fácil de marcar, porque eles sabem do que as nossas regiões estão fazendo. Então, nós temos pedido uma agenda conjunta, nós e o Vale do Botucaraí, a região do Alto da Serra do Botucaraí, mas isso não tem sido nada simples nesse processo. É isto como cenário, tá? Como cenário. Bom, estamos já no mês de março, passados da metade, sabemos que rapidamente inicia já toda essa corrida eleitoral e é um período em que a gente vê as coisas pararem muito. Uhum. E, então, pensando nisso, acredito que realmente não vai ser fácil, por enquanto, neste ano ainda dar andamento nessa questão. Para nós, talvez esse seja a maior questão. Assim, não tem impedimento de que se faça um lançamento desse edital, já que o processo já está andando no período eleitoral. No entanto, nós sabemos que isso não é nada simples. Esta seria, na verdade, a maior concessão e a grande obra do governo que está aí hoje. Então, está por detrás várias discussões, que não somente técnicas, né? De discussão de outras concessões, houve informações que saíram na imprensa nacional, né, nas grandes mídias, país afora, sobre esse projeto, da avaliação do Tribunal de Contas da União. Então, teve aí já um embate bastante forte entre a União e o Tribunal de Contas da União. Não é nada simples o projeto da forma que ele está formatado, tem revisões. A primeira revisão do TCU já estava propondo uma tarifa que lá, quando a gente fechou, estava em R$ 7,40 a R$ 7. Então,
Só que tudo isso não avança se não houver o acordo, e nesse acordo não houver recomendações plausíveis e palpáveis para esse curto espaço de tempo. Senão nós estamos sim falando no próximo ano. Eu não tenho como afirmar aqui, né, para o nosso ouvinte da Rádio Tirol, que vai ou não vai acontecer nesse momento. Tudo depende muito do que sair neste relatório. E este relatório vai ser o determinante para esse projeto da concessão, que é da rodovia da Integração Sul, que pega aí toda a nossa 386, mais a 448 e a Freeway, né? Obviamente, para nós olharmos a partir daquilo que você mesmo disseste no início, a ideia é de que sim, tudo isso virasse uma Freeway, né? Ou em condições iguais a uma Freeway. Obviamente, com 7 praças de pedágio. É isso, sim, né? Bom, tá certo. O que às vezes eu não entendo, Cíntia, a gente só descobre isso viajando. Mas eu fiz uma viagem a Belo Horizonte de carro, e eu descobri que os pedágios mais caros são aqui do Rio Grande do Sul, e muito caros, porque se a gente pega uma rodovia como a Fernão Dias, ela tem 7 praças, pelo que eu contei. R$1,90 na época era cada praça. E era uma freeway em 800 quilômetros. Sim. Então aí eu fico indignado, voltando para o Rio Grande do Sul, de que nós temos uma realidade que onde a gente paga R$7 hoje, no caso, por um veículo pequeno, né? E aí a gente encontra rodovias que tem buracos, que tem muita irregularidade de pista, que... Aí eu digo, mas não entendo. Que Brasil é esse que nós temos uma disparidade tão grande de situações no mesmo país, né? Eu acho que tem vários aspectos, mas vamos falar, assim, talvez dos que ficam mais sensíveis a todos nós. Primeiro, nós estamos falando... sim, de volume de veículos, sim, de circulação, porque é isso, né? Quanto mais veículos, mais isso se paga facilmente, e é um preço menor tu ganha no volume. Mas nós estamos falando também de uma concessão aqui, hoje essa de R$7, que é estadual, e lá que é federal, algumas estaduais também, e que tem uma outra condição, um outro projeto. Para o nosso ouvinte ter ideia, hoje a gente paga mais ou menos aqui nas nossas rodovias estaduais, que é esse pedágio de R$7, 20 centavos por quilômetro rodado. 20. Nós estamos começando este projeto da 386 a 11 centavos o quilômetro rodado. Nós estamos falando da metade do preço, tá? Para o nosso ouvinte ter ideia do que a gente está falando, metade do preço. Se nós olharmos em volume de veículos, quem paga a maior parte dessa conta nesta concessão aqui é na Freeway, porque a Freeway circula 30 mil veículos dia média, aí vai baixando, ali na 448 vai para 25, aí vem aqui para a nossa 386, no ponto onde é que seria a praça, que é Paverama, vai para 13, 14 mil, e chega lá no Botucaraí, lá em Fontoura, onde é que vai ser as próximas praças, e Vitor Greff, logo depois de Tio Hugo, a 8, 8,5, né, 8.500 veículos média a dia. Esta é a nossa conta. Então, o volume vem diminuindo aqui, né, da 386 para cima, e muito mais concentrado na Freeway. Quer dizer, como é que eu compatibilizo isso dentro de uma mesma concessão? Está pensado nessas condições, porque se nós fizéssemos uma concessão só da 386, ela não se pagaria. O preço do pedágio seria muito caro. Nós não temos volume suficiente para lá. Questões tecnológicas são possíveis. Existem tecnologias Brasil afora, já sendo testadas, e existem tecnologias consolidadas no mundo. Nós temos uma dificuldade ainda do pagamento posterior. Né? São Paulo tem rodovia testando esses possibilidades de tu pagar por trecho percorrido, com uma conta que vai para tua casa depois. Essa conta tem sido paga por 20% dos que circulam, os outros 80% não estão pagando. Ora, se nós falarmos de uma concessão privada, a gente sabe, fundamentalmente é um negócio. Agora sim, tem disparidades Brasil afora. Tem disparidades de contratos muito grande, tem contratos que não têm previsões de obras, tem outros que têm. O grande questionamento que eu recebi durante todo esse tempo do projeto é Santa Catarina. Santa Catarina é muito menor. Qual é a diferença? Santa Catarina entrou com as obras feitas e só fez contratos para manutenção. E algumas pequenas obras. Aqui nós temos que duplicar 220 quilômetros da 386. Então, são 15 bilhões de investimento. Se nós olharmos para o setor público, bom, ninguém teria que estar pagando a mais daquilo que a gente já paga. Nós sabemos disso. Mas é bem como você disseste no início. As pessoas até aceitam pagar se houver condições das rodovias. Isto no mundo tem acontecido também, né? Não é só aqui. No entanto, a gente não tem visto nas atuais concessões no Brasil, e não viu nas concessões passadas no Rio Grande do Sul, não tem visto agora. Por isso, inclusive, o nosso trauma
com o pedágio, né? Para nós esse é um tema muito difícil de ser tratado. Aprender com os erros, né? Esperamos que vamos aprender. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos falar também de consulta popular, Sim. né? A consulta popular, talvez, eu não sei se eu vou usar o termo, mas ela não está um pouco desacreditada, assim? A gente está tentando retomar esse processo. Que é importante a sociedade participar, né? Fundamentalmente, o que nos parece, né? Nós estamos falando de um processo que tem 20 anos, quase. Né? Na verdade, está fazendo 20 anos. Começou em 99, vai fazer 20 anos. Tá? E que, fundamentalmente, é um processo do Rio Grande do Sul, onde parte do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul pode ser decidido pela sociedade diretamente, através do voto. Então, isso para nós é cláusula pétrea, né? É fundamental e é fundante num processo que é pedagógico, que é da participação e que deve ser nessas condições. A gente já teve inúmeras idas e vindas na consulta, né? De períodos de muita participação e de muito acreditar, para usar esse termo, e períodos muito baixos, onde, não se paga, não se efetiva, e aí a gente perde a sociedade. Por quê? Porque se eu voto um ano, voto outro ano e não vem o recurso, é isso que acontece. Do governo Sartori em diante, nós de novo diminuímos o valor da consulta. Para o nosso ouvinte ter ideia, nós passamos de 160 milhões do último ano do governo Tarso para o primeiro ano do governo Sartori para 50 milhões, com um compromisso do governo de que, vamos votar e vamos pagar. O primeiro ano foi 50, o segundo foi 50 e o terceiro foi 60 milhões para o estado inteiro. Nós estamos pagando a todo ano tudo, então não tem passivo. Tá? Aquilo que tem prazo para cumprir projeto, a gente cumpre os prazos, entrega os projetos e recebe os recursos. O que aconteceu? 2015 que nós votamos, nós recebemos 2016. 2016 que nós deveríamos ter recebido 2017, alguma coisa não se recebeu, está recebendo agora em 2018. Mas estamos recebendo tudo. E 2018 entra para o orçamento de 2019. Então, isto é um fato que retoma e que se nós conseguirmos, né, os próximos governos, independentemente de quem for, assumir isso enquanto perspectiva, nós retomamos a consulta popular enquanto um processo de participação. Para o nosso ouvinte ter ideia, hoje os investimentos do Estado são tão baixos que a consulta popular é 30% desses investimentos. Ela é muito pouco do orçamento, 0,1% do orçamento, mas os investimentos, de uma forma geral, estão prejudicados por causa da condição financeira do Estado, que a consulta toma uma importância muito grande, que é a perspectiva da regionalização do dinheiro. Porque se não houver a consulta, esse dinheiro acaba ficando concentrado em algumas regiões, e assim a gente consegue levar esses recursos para todas as regiões do Estado, as 28 regiões. Ou seja, nesse ano nós fomos de novo para a mesa de negociação com o governo do Estado, com o próprio governador, e conseguimos levar esse montante para 80 milhões de reais. Então houve de novo um acréscimo responsável da nossa parte, da parte do governo do Estado. Obviamente nós gostaríamos de ter mais recursos para votar, por óbvio, porque a gente entende da importância da consulta e da participação direta do cidadão, mas foi a 80 milhões que nós conseguimos chegar, e isto, no caso do Vale do Taquari, numa nova divisão de recursos, reflete em 2,5 milhões, mais ou menos. Né? Estes 2,5 milhões é que nós vamos ter para votar, e o processo se inicia agora em abril. A lógica, a metodologia é muito próxima daquilo que a gente fez nos outros anos, né? Aqui a audiência, e isso é dado de ontem, vai acontecer a primeira audiência pública no dia 17 de abril de manhã, e ali a gente starta as reuniões micro-regionais e municipais, depois retoma para a definição da nossa cédula. Diante disso, nós temos que definir critérios, quantos projetos a gente vai aprovar, tudo isso faz parte dessa construção e vai à votação no dia 26, 27 e 28 de junho. E por que, né, junho, antecipado mais de um mês? Por causa das eleições, né, que o período das eleições acaba antecipando o nosso processo de consulta popular, até para encaminhamento do orçamento e assim por diante. Então, a votação agora acontece em junho e o fechamento disso tudo neste período, então, de abril a junho, a gente vai ter isso consolidado. Conseguimos um avanço, né? Temos aqui para dizer para o nosso ouvinte que neste período agora, nesses últimos 3 anos, temos conseguido tudo que a gente aprova e elege receber esses recursos.
E isso é muito importante. Isso não quer dizer que não tem dívidas do passado, e esse passivo para nós não é passado, a gente sempre tenta retomar, não temos conseguido negociar ainda pela escassez de recursos, mas para nós ele está lá, é cumprimento com a votação e o voto do cidadão, né? E isto, a perspectiva de nós termos alguns recursos a mais, faz com que a gente retome o processo, né? É com isso que nós estamos contando nesse momento, né? E é com esta informação que a gente tem condições de pedir para as pessoas participarem neste momento. Muito bem, e a consulta popular, ela abriu um sistema de votação possível, e sem o cidadão sair do trabalho, pode votar no trabalho mesmo, em casa, que eu acredito que para o futuro será um sistema aí que poderá ser muito bem utilizado por todos, né, para decisões que a sociedade possa participar. Isso. A nossa ideia sempre é, né, a participação. O primeiro aspecto disso é a questão da participação da sociedade, né? Nós, Rio Grande do Sul, somos pioneiros nisso. É o fato de a sociedade poder decidir efetivamente, diretamente, o que fazer com o recurso dos investimentos do Estado. Isso é fundamental. Dali a pouco a gente consegue avançar para outras discussões, ampliar a discussão do orçamento como um todo e outros temas de interesse do Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer isso enquanto movimento. Nós sabemos que é necessário, o Rio Grande do Sul tem história nisso e é fundamental a gente fazer esses processos. A consulta é um deles. Tá certo. Cíntia, mais alguma informação? Fique à vontade. Nós também queremos aqui, né, convidar os nossos membros da Assembleia, porque a gente tem dia 29 a Assembleia Geral Ordinária do CODEVAT. Ali a gente vai estar fazendo, né, a eleição da nova diretoria e a composição. Então, estamos formatando uma chapa regional de novo, encabeçada por mim, na vice-presidência a ANVAT, que aí vem todas as outras entidades, a AVAT, a SIC, os sindicatos, a Amturvales junto com a gente. E nesse dia a gente vai estar discutindo as prioridades do Vale do Taquari para apresentar os candidatos a deputado estadual e ao governo do estado, né? Um movimento de novo regional de todas as entidades do Vale, dizendo assim, candidatos, olhem, estas são as nossas prioridades, comprometam-se com elas, porque é desta forma também que a gente vai conseguir interagir e fazer com que eles olhem para o Vale do Taquari e se comprometam com as nossas demandas. Então, no dia 29, a partir das 15 horas da tarde, a gente também vai estar reunido para tratar desse tema. Tá certo. Muito obrigado. Sinta sempre convidado. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Um bom dia para os nossos ouvintes da Rádio Tirol. Bom dia.